alunos do terceiro ano, como estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli. Hoje nós vamos estudar a aula número 102 da disciplina de língua portuguesa. Sempre caderno, lápis e borracha para você fazer as anotações durante a nossa aula, deixar tudo sempre organizado, ok? Hoje então a nossa aula será sobre rimas. A gente já estudou anteriormente sobre poemas, poesias e que uma das características deles, do poema, são as rimas. Hoje então nós vamos estudar um pouco mais sobre essa classe de palavras. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de rima, reconhecer o tipo de rima de acordo com a classificação, ler e escrever rimas. Vamos lá então. Pé rima com chulé. Panela rima com janela. Mulher rima com colher. Coelho rima com joelho. Cachorro rima com socorro. Você pode ter encontrado alguma rima diferente para essas palavras, não tem problema, desde que elas rimem. Já vamos ver o que é rimar, né? O que é uma rima. Eu adoro rimas. Vamos aprender então mais sobre elas. A rima é um recurso utilizado na linguagem escrita e falada. Então a gente pode usar as rimas tanto quando a gente escreve, quando a gente lê também, quando a gente fala, também. E é muito utilizada em poemas. Então a rima, ela é uma das características dos poemas, que diferencia os poemas dos outros gêneros textuais. Mas nós não precisamos usar as rimas apenas em poemas. Nós podemos usar rimas em músicas, nós podemos usar rimas em brincadeiras, em parlendas, certo? Então as rimas, elas são usadas em várias outras situações também. A rima, ela proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade ao texto. Então, geralmente, numa música, quando a gente começa a cantar, ela tem aquele ritmo, o poema, a gente tem um ritmo de leitura de acordo com as rimas. Se nós vamos ler ele mais rapidamente, mais devagar, se ele vai ter uma sonoridade mais pausada, ou nós vamos ler ele mais rapidamente, com mais velocidade. Isso tudo é proporcionado por causa das rimas. A rima, ela é colocada no final dos versos. Versos, então, são as linhas, e acontece quando uma palavra de um verso combina com a palavra de outro verso. Então, elas têm o som parecido. Então, para combinarem, para a gente dizer então que essas palavras desses versos combinam, elas precisam então ter a rima. E para as palavras serem uma rima, então elas precisam terminar com os sons iguais ou parecidos. Aí entra o que a gente falou da sonoridade, A questão do som. Se é um som parecido, também pode ser uma rima, por mais que não sejam as mesmas letras que estão fazendo aquele som, mas pode ser uma rima também. Uma pergunta: todo poema tem rima? Será que todo poema tem rima? Para ser um poema, precisa ter rima? Não. Existem poemas que não têm rimas. Então, a gente não pode dizer que só é um poema se tiver rimas, porque a sonoridade, o ritmo também pode acontecer sem as rimas. Aí o autor, ele procura nas palavras que vão dar o ritmo, a melodia ao poema que ele quer. Os poemas, então, que não possuem rimas, eles são chamados de versos soltos ou versos brancos. Então, como a gente viu que a rima, ela acontece no verso, que é na linha do poema. O poema, então, ele é dividido nos versos, cada verso é uma linha,
E aí, quando nós não temos a rima, a gente chama de versos soltos ou também de versos brancos. E as classificações das rimas. Então, as rimas, elas têm posições diferentes, elas têm tipos diferentes e elas têm uma classificação. A classificação, então, acontece de acordo com a posição da rima no verso e também de acordo com o som que ela tem. Então, vamos ver lá. A rima interna. A rima interna acontece quando a rima ela está no meio do verso e não apenas só no final. Por exemplo, aqui, o ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Então, observem que as palavras que rimam são lago, vago. As duas terminam com água. Observem que as duas palavras que terminam aqui nesses outros dois versos, elas têm também uma sonoridade parecida. Fuga e ruga. Aí são outros tipos de rimas, elas têm uma classificação diferente, por isso elas não estão destacadas como o lago e o vago, ok? Só para vocês entenderem. Mas ali também tem uma rima, tem. Mas como aqui a gente está olhando as rimas internas, a prof marcou só as que estão relacionadas com a classificação que a gente está falando agora, tá bom? Então, aqui, para ter a sonoridade, esses dois versos rimam e esse aqui, então, ele vai ter a rima no próprio verso, na própria linha, ok? Então, fica no lago, um círculo vago, toda a rima no mesmo verso. A rima externa é o tipo de rima, então, que é mais utilizada e mais fácil da gente identificar, que é a rima que está no final dos versos. Elas sempre vão estar no final das linhas. São as mais fáceis, as que a gente consegue identificar com bastante facilidade. Observem aqui no nosso exemplo, então. Bode ia sempre ao barbeiro, um bode de nome estrangeiro, que não fazia o cavanhaque e só falava com sotaque. Então, aqui já ficou mais fácil da gente identificar as rimas do que no exemplo anterior, porque todas as rimas são a última palavra dos versos. Então, o primeiro e o segundo verso rimam, que tem o barbeiro e o estrangeiro, e o terceiro e o quarto verso rimam também, que é o cavanhaque e o sotaque. Vamos ler novamente então? Bode ia sempre ao barbeiro, bode de nome estrangeiro, que não fazia o cavanhaque e só falava com sotaque. Aí nós temos a rima pobre. Quando que acontece então? Acontece quando as palavras que rimam são da mesma classe gramatical. O que são classes gramaticais? Substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, entre outros. Então, aquelas palavras que rimam, as duas são substantivos. O que são substantivos? As palavras que dão nomes. Ou são verbos. Verbos são as palavras que indicam uma ação, um fenômeno, ok? Então, sempre elas vão combinar, elas vão estar na mesma classe gramatical. Vejam aqui no exemplo, ó. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala, ok? Então, nós temos aqui em verde as rimas e aqui em mais escuro as outras rimas. Vejam que no exemplo anterior eram os dois versos seguidos que rimavam. Aqui não. O primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Então, eles têm um som, o poema tem um ritmo diferente do que o poema anterior, ok? Vamos ver lá novamente, então? Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala, ok? Então, nós temos aqui
outros tipos de rima. A rima rica, então, quando as palavras que rimam pertencem a classes gramaticais diferentes. Então, lá na rima pobre, as classes gramaticais eram iguais. Na rima rica, elas são, então, diferentes. Então, ela vai ser mais difícil, certo? Por isso, ela tem esse nome. Então, observem aqui o exemplo. Ilustríssimo, caro e velho amigo. Saberás que, por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Vejam que nós temos já outra posição diferente nessas palavras que rimam, ok? Então, aqui, o primeiro verso rima com o último verso, o segundo rima com o terceiro. Então, nós temos aqui posições diferentes novamente. Então, cada classificação, nós vemos que as rimas elas podem ter posições, né, ordens diferentes. Então, precisa rimar sempre na sequência. Aí vai mudar o som, vai mudar a melodia do poema. Por isso que os poemas, quando a gente lê, apesar de terem rimas, eles vão ter um ritmo, uma sonoridade, uma melodia diferente por causa das posições das rimas no poema. Vamos ver novamente, então. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo, ok? Vamos ler alguns poemas para entendermos melhor e encontrarmos as rimas? Então, agora nós vamos ver alguns poemas. A prof vai fazer a leitura junto com vocês e aí nós vamos identificar aonde estão as rimas desses poemas. Então, o primeiro se chama Macaco e foi escrito por Ruth Rocha. Então, vamos lá. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Então, aqui, todas as palavras, né, todos os versos terminaram com a letra O, já é uma característica. Mas, mesmo que todas terminem com a letra O, não significa que todas as palavras vão rimar. Por exemplo, macaco e maluco, não tem tanta sonoridade quanto matreiro e mineiro. Já tem a rima mais marcada, mas todas elas combinam, dão um som, um ritmo diferente ao poema. O próximo se chama A Foca e foi escrita por Vinícius de Moraes. Então vamos ver. Quer ver a foca ficar feliz? É só pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É só dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Então, aqui nós temos as estrofes, observem que está dividido em estrofes e aí nós temos nos versos as rimas. Então, feliz e nariz, palminha e sardinha, briga, barriga. E aí nos outros nós temos, foca, bola. Elas não rimam, né? Elas não terminam com o mesmo som, mas elas combinam também. Elas também ajudam na melodia do poema. Aqui nós temos foca e ela, aí já não combinou entre essas duas. Aqui nós temos foca e ela novamente. Então, observe que não há necessidade de que seja sempre, né, seja os versos organizados sempre no final com rima. Importante que tenha a melodia no poema. Próximo, coelho bota ovo? Quem escreveu esse poema foi Isabel Cristina Silveira Soares. Diz o seguinte: o coelho e o gato fizeram uma aposta.
saíram pelo mundo à procura de resposta. Coelho bota ovo? Os dois aprenderam que Páscoa não é ovo, é Jesus ressuscitado trazendo um mundo novo. Então aqui, novamente, nós temos duas rimas e essas dois outros versos sem rimas, mas com o ritmo necessário para que a gente consiga, né, dar a melodia que o poema necessita. Aqui então nós temos, né, só um verso nessa estrofe e aqui ovo e novo rimando e os outros versos terminam com aprenderam e ressuscitado, que não rimam, mas que ajudam a dar o ritmo ao poema também. O próximo se chama Passarinho Fofoqueiro, de José Paulo Paes. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca, show passarinho, chega de fofoca. Então o passarinho, né, saiu contando sobre a vida de todos os animais. Então aqui nós temos, ó, fechada, enrolada, oca, foca, fofoca. Então ali elas foram, né, uma complementando a outra. O próximo se chama Girassol, também de Vinícius de Moraes. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, roda, roda carrossel. Roda, roda, roda rodador. Vai rodando, dando mel, vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, roda, roda carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então aqui, né, nós temos céu, carrossel. Apesar, né, de céu ser escrito de um jeito e o carrossel, né, esse céu do carrossel ser escrito de outro, né, céu é com C, E, U e o carrossel com S, o E e o L, eles têm o mesmo som, eles produzem o mesmo fonema, então eles podem também ser usados como uma rima, ok? E aí nós temos rodador, flor, mel e céu. Mel também termina com L, céu termina com U, mas o som é parecido, é igual. E aí nós temos de novo carrossel e céu, girassol e sol, ok? Então ali a gente vê também que as palavras para rimarem, elas não precisam necessariamente serem escritas, né? O final ali, a rima, igualzinha, elas têm que ter o mesmo som. Então se uma é com L, a outra é com E, não tem problema. Uma termina com S, a outra termina com Z, desde que elas tenham o mesmo som para elas poderem dar o ritmo das rimas. Rimar é muito divertido, então escrever rimas, brincar de rimas é muito divertido. Eu adoro ler poemas e brincar com as palavras, e você? Eu tenho certeza que vocês também devem gostar de brincar de rimas, de brincar com as palavras que combinam, as palavras que não combinam também. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre as rimas. A rima é um recurso muito importante e utilizado na maioria das vezes nos poemas, mas como a gente viu, não é obrigatório haver rimas para que seja um poema, né? Tem toda uma estrutura de versos, de estrofes que também dão características a um poema. Importante que ele tenha o ritmo, a melodia, a sonoridade que vão caracterizar então como um poema. Mas a gente sempre, né, acaba fazendo essa relação de rima com poema. E a rima, além de a gente utilizar nos poemas, a gente também pode utilizar em músicas,
em brincadeiras, em parlendas, em piadas, em adivinhas e muitos outros gêneros textuais também, ok? Se ficou alguma dúvida, pessoal, leiam os slides novamente, assistam nossa aula com bastante atenção e depois realizem a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na próxima aula. Até mais!